Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Rose de Freitas, ela que integra a Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência Social, que pretende analisar as contas da Previdência e fazer uma análise da verdadeira necessidade ou não de uma reforma previdenciária. Grata pela sua presença aqui no nosso programa, senadora. Está aí um tema que está chamando a atenção de todo mundo, porque a reforma da Previdência já é polêmica, divide opiniões. E agora uma investigação dessa, com a expectativa da senhora que esse trabalho traga de contribuição para a discussão da reforma. Primeiro, assim, é o assunto mais sensível, né, tratado pelo governo e que vai ser tratado por essas duas casas, a Câmara e o Senado. Mexe com a vida de todo mundo. Mexe com a minha, a sua, dele, todos que estão nos ouvindo. Por que há necessidade de uma CPI? E eu fui uma das primeiras a assinar. Porque muito se fala sobre a Previdência, né? A Previdência está quebrada, a Previdência teve isso, a Previdência tem déficit. Se você começar a contabilizar quantas pessoas, quantos brasileiros e brasileiras pagam a Previdência, você vai ver que essa matemática é complexa, porque, na verdade, não poderia a Previdência estar cobrada, mas está quebrada. Por outro lado, tem também o fator político da gestão. Eu sempre disse nessa casa, ao longo desses anos, que a gestão da Previdência é uma questão que deveria, sim, ela sim, ser fiscalizada e inspecionada. Por quê? Não caberia a uma Previdência, né? O Instituto de Previdência ter nomeações políticas. Porque isso acontece regionalmente e nacionalmente. E tem alguns parlamentares que vieram para cá fazendo aposentadorias. Abriu um escritório, aposentava todo mundo que era da sua roda de interesse, da rede domiciliar dos seus eleitores, e você com isso produzia políticas a favor do seu voto e da sua representação, mas contra os interesses da Previdência. Outra questão, a inadimplência. Muitos não pagam, né, os tributos devido à Previdência. Bom, mas se hoje o governo chega, você sabe, sempre foi noticiado, e os governos vão passando e não vão atrás dos devedores. E aqueles que pagam corretamente a sua Previdência, no final das contas, quando chega a hora de aposentar, diz assim, que nenhum brasileiro recebe 100% da sua aposentadoria. Recebe no máximo 80%. Nesta proposta que aí está, que ainda não conheço toda, portanto não quero falar, não está entregue a essa casa, ainda precisa que seja nem passou conhecida, pelo plenário não da passou Câmara, por lugar né? nenhum, né? Portanto, a proposta da reforma da Previdência assusta todo mundo. A nação está em pânico. O que significa reformar a Previdência? Precisa da reforma porque o Brasil vai quebrar. Olha, em 10 anos, se reformar a Previdência, nós vamos receber cerca de 800 bilhões de reais, 10 ou 80 bilhões por ano. Agora, como se diminuiu a idade da mulher rural, que é uma briga, e da mulher, porque eu não aceito que possa dizer que a atividade da mulher, o trabalho da mulher, a responsabilidade da mulher, a jornada da mulher é igual a do homem, jamais. Tá? Inclusive, na reunião que teve para debater esse assunto, dizia, olha, mas nós estamos agora estudando que pode ser diferente agora a contribuição e a aposentadoria, as idades diferentes, daqui 20 anos iguala. Falei, mas espera, quem diz que daqui a 20 anos a minha filha ou a minha vizinha, a filha da minha vizinha, a sua filha, ela vai deixar de ser a que toma conta da casa, dos filhos, dos parentes, que tem que ainda organizar dentro de casa comida, lavagem de roupa. Toda uma logística ali, toda a infraestrutura que a mulher, na economia informal, dá ao Brasil de graça. Portanto, tem que contabilizar na vida dessa mulher aquilo que ela oferece na educação dos filhos, né? Quem acompanha os filhos à escola, os pais fazem hoje, proporcionalmente, nem 1/10 do que a mulher faz. Então, portanto, essa previdência, ela tem que ser humanizada
na sua reforma, mas também tem que ser conhecida na sua íntegra. Por isso a CPI é importante. Por isso que essa comissão parlamentar de inquérito é para finalmente abrir essa caixa preta da Previdência. Para saber, seu pai deve ter contribuído, sua mãe, você contribui, sabe? Meu pai trabalhou 40 anos no serviço público, morreu sem receber todos os direitos que ele tinha como aposentado. É isso que nós queremos para o Brasil? Vamos reformar o Brasil para salvar o Brasil com 800 bilhões de reais. Ou que seja, deduzindo tudo aquilo que já foi feito até agora, 620 bilhões em 10 anos. Será que essa sonegação toda que foi feita na Previdência, ela se cobrada agora, imediatamente, acionada a justiça para cobrar quem deve? Não quanto daria... que a Previdência receberia de volta? Quanto seria colocado para dentro do Brasil, da União, em relação a essa inadimplência e outros abusos, outras descalabros que nós sabemos. Então, eu faço parte desse CPI consciente que esse trabalho é importante para o Brasil. Senadora, esse trabalho vai acontecer junto com a reforma? Como é que vai ser isso? A senhora acha que quanto tempo a comissão precisa para fazer um levantamento, formar um juízo de valor, detectar problemas que possam ser sanados pela gestão e não pela reforma? Como é que é a expectativa da senhora? Quanto tempo a gente vai precisar para isso? Não dá para confundir duas coisas. Por exemplo, a CPI, ela não existe para dizer se precisa ou não precisa da reforma. Tá. A CPI é para levantar os dados reais, mostrar se houveram rombos, que rombo é esse, que nível de inadimplência, que tipo de gestão foi feito, o que na verdade deixou de ser feito, o que precisa ser feito para que a Previdência... É aprimorar a gestão. É para que a Previdência, ao saber a verdade sobre ela, desnudada para a população brasileira, possa dizer como pode melhorar. Porque senão daqui a 5 anos nós estamos fazendo outra. Daqui a 2 anos nós estamos falando outra vez. Quantas categorias profissionais as pessoas trabalham e têm que pagar como é que fala? Autônoma e não pela sua categoria profissional, porque essa profissão não é regulamentada. Por que ela não é regulamentada? Pode-se olhar a Previdência diferente do mercado, das profissões e da oferta de trabalho, da mão de obra. Pode fazer isso, né? Estou vendo uma comissão aqui, tem uma luta pelas esteticistas. Há quantos anos se formam nesse país esteticistas? Sim. Elas exercem a profissão. E por que não regulamentam? Como é que elas vivem para contribuir para a sua atividade, contribuir no seu imposto, para a sua aposentadoria, da sua atividade profissional, se ela não existe? Uma vez que não está regulamentada. Se ela está na ilegalidade, né? Então, por que a Previdência? Por que o Brasil hoje é assim? E como seria se ele regulamentasse as profissões que aí existem, né? Nós não queremos aqui que o Brasil tenha que virar uma Itália, o país dos aposentados, mas com certeza, se você falar em aposentadoria e se você pagar a sua e outros tantos milhões de brasileiros, é preciso que ele tenha uma perspectiva de amanhã poder viver depois dos seus 60, 65, 70 anos disso. Resguardadas as diferenças do que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando que existe diferença do trabalho da mulher para o homem. E muito mais ainda do trabalhador rural, da trabalhadora e do trabalhador rural. Porque foi apenas em 1988 que a mulher trabalhadora rural teve direito à titularidade da terra. Ela ficava ali com o marido, trabalhando, sol, chuva, ali juntos. Se o marido falecia, ela não tinha direito àquele pedacinho de terra, coisa que ele teria. Muito recente. Pelo uso campeão. Muito recente. Não, tudo no Brasil é recente, né? Parece que a mentalidade de usurpação de direitos, da dignidade do trabalhador, e trabalhador é todo mundo, né? Isso aí prevaleceu muito tempo. Eu até me assustei quando eu vi que na legislação trabalhista que nós falamos outro dia, tinha lá que a mulher trabalhasse numa empresa familiar tinha direitos. Pois é, também vi louco, isso. Que é no Brasil que acontece. Então, Previdência, minha filha, tem que conhecer quanto arrecada, quem paga e tem que se saber que temos direito a uma aposentadoria decente. Então, ela tem que ser, inclusive, progressiva para chegar nos 100% que o brasileiro tem direito de receber.
Pronto. Bom, diante de um assunto desse, cabe ao argumento convidar a senhora para continuar frequentando aqui o estúdio e dando notícias, porque esse é só o início do trabalho. A comissão está recém-instalada, ainda não teve uma reunião deliberativa até agora, foram os primeiros acertos para o funcionamento, escolha de relator. Os primeiros requerimentos. Agora é que vai começar, né, senadora? E aí a gente conta com a sua presença aqui para ir esclarecendo para a gente como é que vai ser esse trabalho. Grata pela sua presença aqui no nosso programa, grata a você que nos acompanha, lembrando que esse é o argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso, 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Eu lembro também que você pode rever esse, outros dos nossos programas, usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.